Dona Isabel, o assunto ética está presente nas discussões no mundo inteiro. A ética na profissão, a ética na política, a ética na imprensa. O que a senhora pensa disso? Todo profissional tem que viver a sua ética dentro da sua profissão. Ética varia. Tem a ética religiosa, tem a ética do patrão, tem a ética do funcionário e tem a ética dentro da profissão, onde quer que você se encontre, você tem que trabalhar com ética. Então, ela é vulnerável, a ética é muito vulnerável, ela pode mudar com o tempo, com os costumes, não é? Mas dentro deste princípio de educação, a ética deve estar presente em todas as atitudes das pessoas. Então, Dona Isabel, qual é a diferença entre ética e moral? Há muita diferença. Moral é uma conquista do ser humano, é uma conquista do espírito. Moral cristã, é lógico que nós estamos falando sobre moral de vida, logo é moral cristã, que Jesus trouxe como diretriz de vida para o ser humano criado por Deus, que somos todos nós. Esta moral, ela não muda. O ser humano é que se adequa a ela, em todos os tempos, em todos os lugares, quais sejam as circunstâncias, moral cristã é sempre moral cristã. Quer dizer, quem tem moral cristã merece respeito, é digno de ter confiança nela, nessa criatura, é confiável. A pessoa que tem moral cristã, ela merece toda a atenção, todo o respeito, é um referencial para o progresso do ser humano. Nós precisamos procurar vivenciar a moral cristã. A senhora poderia nos dar um exemplo sobre a vivência da moral cristã na profissão? Vide Jesus. A moral cristã se firma no respeito ao direito do próximo. Respeite então os limites do próximo. Respeite o tempo. Respeite o seu trabalho. Respeite a sua palavra. O ser humano integral é o que vive em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades ou em todos os sucessos. Moral cristã é a sua presença, é marca da sua presença. Um cristão que ocupe uma posição no governo, uma posição política, o que ele poderia fazer pelo Brasil? Seria uma beleza. Se o político procurar se orientar pelo Evangelho de Jesus, ele vai fazer tudo certo, ele vai ser felicíssimo e fazer o povo feliz. Aí o Brasil se tornará, que eu tenho esperança que isso aconteça, o Brasil se tornará realmente como está planejado pelos planos espirituais superiores. Será a pátria do Evangelho e o celeiro do mundo. É só ele consultar o Evangelho do Cristo. Ali está o código moral da vida, ditado por Jesus na mensagem de Deus. E ele não só ensinou, como ele exemplificou. Então, naquele momento que Jesus disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Ele estava dando a diretriz de vida para sempre, sem erro e com pleno sucesso. Aí o ser humano terá saúde, paz, sucesso profissional, sucesso econômico, porque nós fomos criados para sermos felizes. A distância do homem das orientações divinas que nasceram na manjedoura é que faz o ser humano infeliz, é que coloca o ser humano em estado de sofrimento, de abandono social, é falta de moral cristã. Moral cristã, ela está a partir do momento em que você começa a pensar, a decidir
e a decidir-se, você tem noção da moral cristã. Então, dentro da política, é uma coisa linda. A criatura que vive politicamente a moral cristã, ele é um bom político. Ele merece respeito, merece aplausos. E eu acredito que ele viveria em toda esta existência como eleito do povo. Na relação entre o político e a sociedade, no outro extremo nós temos a posição do cidadão. Como o cidadão pode vivenciar a moral cristã? A gente escuta falar, eu quero ver para crer. Né? Nós temos que ser cristãos para usufruirmos os benefícios da mensagem cristã. Jesus advoga a causa dos seus seguidores. Então, o cidadão, quer seja político, quer seja chefe de família, quer seja profissional, empresário, operário, ele não está isento destes deveres com Deus. Para isso, Jesus desceu à terra. Jesus não veio à terra para passear e nem para sofrer. Ele veio à terra disposto a entregar à humanidade o código divino. E ele entregou. Então vamos buscar no Evangelho do Cristo. Eu tenho que dizer, à luz do Espiritismo, porque é a luz do Espírito, não tem o toque do homem. O Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, foi ditado pelos Espíritos dirigidos por Jesus. Os Espíritos leais ao Cristo e orientado pelo Cristo. Não é coisa da terra, é coisa do céu. O Evangelho de Jesus é presente do céu para o planeta Terra. É mensagem viva de Jesus para os seus seguidores. Então, quem realmente quer ser cristão, nós pretendemos sentir que o Brasil é um país cristão, precisa ser dirigido, orientado pelo Evangelho do Cristo. É a diretriz, é o caminho, é a verdade, é a vida. A senhora acredita que a sociedade de hoje é reflexo da ausência de valores morais? Sem dúvida. Se nós estivéssemos seguindo as orientações divinas, nós estaríamos em paz. E os chefes de família abandonados, sem emprego, o que você acha? É da lei de Deus que o ser humano tenha o seu trabalho e ganhe com o suor do seu rosto o seu e o sustento da família. Por que nós, as famílias brasileiras, perdemos o direito do trabalho? Por quê? Foi falta de vivência moral. Moral abrange a sua conduta em todos os campos. Abrange a seriedade da vida, abrange eu chamaria de ética profissional, você ser digna do trabalho que lhe entregaram, você ser digno de chefiar uma empresa, isso é moral. Moral não é só sexo, não. Moral é tudo que abrange a conduta que dignifique o homem como filho de Deus. E nós temos que divinizar a nossa vida. Nós temos que trabalhar, vencer as nossas más tendências e dignificar a nossa posição de filhos de Deus, povoando a escola abençoada da terra, onde o mestre sublime é Jesus. Então estamos vivendo as consequências de um passado faltoso. Se chegarmos a este entendimento, nós estaremos plenamente dentro do Evangelho do Cristo no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, no respeito à sociedade, no respeito à família, respeito ao nosso lar, respeito ao nosso presidente da República e sendo por ele respeitados com direito de termos paz, de termos um lar, de termos uma família, de podermos sustentar com dignidade aqueles que vivem conosco debaixo do mesmo teto. Estaremos, então, preparando um futuro melhor. Se chegarmos a essa conclusão que o presente é reflexo de um passado,
assim como o futuro vai ser o reflexo deste presente. O passado saiu das nossas mãos, o futuro pertence a Deus, mas este presente nos pertence. Vamos ver o que vamos fazer dele. Seguir as pegadas do Cristo, sem medo da cruz, porque a cruz não é mensagem de Jesus. A cruz é mensagem da humanidade materialista. A mensagem de Jesus é justamente: amai-vos uns aos outros, veste-os nus, dai de comer a quem tem fome. Não vamos esperar a criatura ter fome para depois levar alguns quilos de mantimento. Temos que trabalhar para que os nossos irmãos não sintam falta do alimento, sejam dignificados. Aí estaremos resgatando, então, a cidadania. Jesus nos ajude.